beleza? Bom, vamos continuar o nosso estudo da fisiologia pancreática, falando agora do pâncreas endócrino, que é o que nos interessa mais. Então é o seguinte, ó, esse desenho aqui, ele ilustra pra gente exatamente a estrutura que a gente vai falar com detalhes, né? Então a gente tem aqui a ilhota de Langerhans, ou ilhota pancreática, né, cercada por ácinos pancreáticos, e aqui ilustrando capilares, né, a porção vascular aqui do tecido pancreático muito próximo, tecido altamente vascularizado, justamente para dar suporte até essa função endócrina, né? A gente precisa ter o sangue ali que vai ser o nosso veículo de transporte desse material, tá? Então vamos falar agora mais da ilhota de Langerhans, ou ilhota pancreática. Vamos entender como é que ela é, a estrutura. Então a gente vai ter aí, gente, como a gente viu anteriormente, entre 1 a 2% do tecido pancreático formado pelas ilhotas de Langerhans, sendo que de 1 a 2 milhões a gente vai ter no pâncreas, o total de ilhotas. Então tem bastante coisa, né, já que é uma estrutura microscópica, e elas variam muito de diâmetro, tá? Existem ilhotas maiores e existem outras menores. Então a gente vai ter uma variação da quantidade de célula por ilhota. Mas a gente vai ter um número total aí, mais ou menos nessa faixa de 1 a 2 milhões. Esse órgão é relativamente pequeno, né? Mas tem bastante célula produtora de hormônio aí. Então aqui ilustrando mais uma vez, ó, né? Então o pâncreas, então a partezinha dele a gente vai ter o grupinho de células glandulares endócrinas, que são células com características diferentes daquela dos ácinos, né? Até no formato e na maneira como elas se coloram em técnicas de coloração histológica. E é interessante que elas são chamadas também de células glandulares cordonais, porque elas estão organizadas em cordões, ou elas estão coladas umas nas outras, né? E existem espacinhos aqui um pouquinho intersticiais, mas elas estão muito próximas. Esse desenho ilustrando a gente consegue ver bem, ó, elas são coladinhas umas nas outras. E aqui no meiozinho, nesses meios, a gente vai ter vasos sanguíneos, principalmente capilares. Então é o seguinte, a gente vai ter em torno dessa ilhota, você vê que ela fica destacada no tecido, né? A gente vai ter a presença de uma cápsula fibrosa, tá? Então uma cápsula de colágeno que envolve a ilhota, isolando ela do resto do tecido pancreático. Então tornando ela uma ilha realmente. Tá ok, gente? Então vamos olhar aqui outra imagem bonita, ó, de um corte histológico, onde a gente vê nitidamente a ilhota destacada, tá vendo? Ela vai se corar diferente do restante, né? A gente está vendo aqui um vermelhinho mais intenso são os vasos sanguíneos, e elas estão aqui todas muito próximas umas das outras, né? O restante tudinho aqui é o que? Ácino pancreático, quer dizer, tecido exócrino, né? E em volta a gente vai ter essa cápsula fibrosa cercando a periferia da ilhota. Aqui outra imagem, ó, tá vendo aquilo que eu comentei com vocês? A gente tem ilhotas de tamanhos diferentes, então o diâmetro dela é variado, né? Essa aqui é maior, essa aqui menor, ó. Mas olha como ela se destaca bem no tecido, a gente consegue identificar facilmente, né, num corte histológico. Aqui com uma técnica de coloração diferente, ó, onde a gente tem o destaque para as ilhotas que estão em vermelho. Aqui foi um tecido onde essas ilhotas passaram por uma técnica de isolamento, para elas serem isoladas, removidas do tecido, mas sobraram alguma parte de tecido exócrino que está em amarelo, tá? A ilhota é o que está em vermelho. Bom, aqui de novo, mais uma vez, né? Então a gente vai ter, gente, aqui só para a gente destacar, então a ilhota de Langerhans, ou ilhota pancreática, onde a gente vai ter células, tá vendo? Que o desenho se preocupou em botar células de cores diferentes, porque a gente vai ter basicamente 4 tipos de células diferentes formando a ilhota, e cada uma secretando um hormônio diferenciado, todas elas produzindo hormônios, quer dizer, secreção de circulação endócrina, né, de liberação endócrina. Então a gente vai ter células diferentes compondo essa estrutura. Elas vão ter morfologia diferente e material secretado diferente também. Então é o seguinte, vão ser basicamente 4 tipos. Então a gente vai ter as células beta, as células alfa, as células delta e as células F ou células PP.
é o seguinte, aqui só para mostrar para vocês, ilustrar como que essas células estão distribuídas nessa ilhota. Elas não estão tudo misturado, carnaval, festa, não. A gente tem uma organização, que é o seguinte, ó. As células beta, elas se organizam mais no centro da ilhota de Langerhans. Elas ficam mais na região central, tá vendo? Que é esse que está em laranjinha aqui, ó. Então as células laranjinhas estão mais no centro, tá? As células beta, que vão ser as células que mais nos interessam, são as produtoras da insulina, tá ok? As células alfa, que vão ser a segunda em quantidade, né? A que tem a maioria é célula beta, tá vendo? É que tem o maior número. Depois a gente vai ter células alfa. Elas ficam mais na periferia da ilhota, a localização. São as células que vão produzir o glucagon, que é o importante antagonista, vamos dizer assim, da insulina, né? Bom, as células delta, elas vão ter um número menor ainda, vão estar em terceiro. Elas estão em amarelo aqui, né? Então as células alfa estão representadas em vermelho. As células delta estão em amarelinho, tá vendo? Elas estão aqui entre as alfa e as beta. E as células F ou PP vão ser que tem menor número, que está representado em azul, elas vão estar distribuídas também aqui mais para a periferia. Então as células beta, elas se concentram no centro da ilhota. Então só abrindo um parênteses, gente, tem um professor chamado Dr. Najib, que ele é um professor que tem até um canal no YouTube e ele dá aulas de temas variados dentro da fisiologia humana. E ele tem aulas sobre a parte do pâncreas, que é muito interessante. Eu acho assim, já vi várias vezes os vídeos dele, são ótimos. E é interessante o seguinte, olha só. Como ele, claro, a língua dele é o inglês, então ele se refere às células beta como as beautiful ladies, né? Beta, B, beautiful ladies. E as células alfa, ele chama de alpha male, quer dizer, os macho alfa. Então ele fala assim, ó, as beautiful ladies, elas ficam no centro, guardadas da ilhota. E em volta estão os macho alfa, resguardando as beautiful ladies. E as células delta, ele chama de dogs, né? São os cachorros, que ficam ali com as moças e os machos alfas. Fica no meio dos dois. Então é interessante assim, porque facilita para a gente memorizar isso, né? E não só isso, gente. Essa localização ela é estratégica, porque o que acontece? A secreção de uma célula interfere na outra célula. Então a gente vai ter uma ação, assim, um efeito parácrino aqui entre as células das suas secreções. Quer dizer, a insulina secretada na célula beta, ela tem efeito na célula alfa, no que envolve secreção de glucagon. Tá? A gente vai falar disso. Vamos seguir aqui, ó. Então é o seguinte. Então as células beta, que esse professor chama de beautiful ladies, que eu acho engraçado, as células alfa, que são os alpha males, as células delta, que ele chama de dogs, né, os cães, e as células PP, ou células F, como a gente falou. Então são os 4 tipos de célula que formam a ilhota de Langerhans, né, ou ilhota pancreática. As células beta, gente, corresponde entre 70% a 80% das células da ilhota, olha só. Então, a maioria, como na sociedade, são as mulheres, então são as beta, elas dominam a ilhota e, lembrando, elas estão mais na porção central, né? As células alfa, de 15% a 20%, então estão em segundo lugar, que ficam mais perifericamente na ilhota. As células delta, 5%, pouquinha coisa. E as células PP ou células F, 1%. Tá? Então a gente vai ter essa distribuição aí. E o que essas células produzem? Então olha lá, a célula beta vai produzir a nossa linda, maravilhosa insulina, que é a rainha aqui do nosso show, a protagonista, né? Principal. Então a insulina produzida pela beta, mas a beta também produz um outro hormônio, que é chamado amilina. Além disso, a gente vai ver, ela produz proinsulina e peptídeo C. A gente vai falar depois na aula de secreção. A amilina, gente, aqui a gente vai ter uma proporção aqui bem desigual da secreção entre insulina e amilina. Então a célula beta produz 100 moléculas de insulina para 1 de amilina. Então é 100 para 1 aqui, tá? Então a gente tem uma produção muito maior da insulina. Tá ok, gente? As células alfa produzem o glucagon, que vai ser um cara que vai atuar no
no sentido contrário da insulina, a gente vai ver isso, vamos falar, ele é importante também no quadro diabético, ele pode bagunçar a situação. As células delta, elas produzem somatostatina, tá? É o hormônio produzido na célula delta. E as células PP vão produzir o polipeptídeo pancreático. Então são esses basicamente os hormônios produzidos na ilhota de Langerhans, tá? Bom, então quais são as funções desses hormônios? Vamos ver aqui, ó. A insulina e o glucagon vão atuar em cima da homeostasia glicêmica, quer dizer, no equilíbrio dos níveis de glicose no sangue, tá? Por que é tão importante manter os níveis de glicose, gente? Porque a glicose é a principal molécula energética. Então a gente vai mexer diretamente com o metabolismo, significa mexer diretamente com o quê? Com a vida da gente, com a manutenção da nossa vida, né? Porque você vai estar mexendo no metabolismo das células. Então, as duas vão atuar, a gente vai ver, de forma antagônica em cima da homeostasia glicêmica, né? A insulina tende a diminuir a glicemia e o glucagon tende a aumentar a glicemia. Então, eles atuam em momentos distintos, quando a gente considera estado alimentado e estado jejum, tá? A gente vai falar disso, desse equilíbrio, da homeostasia glicêmica e como que insulina e glucagon atuam aí. Então é só pensar, gente, a célula beta secreta a insulina, né? A célula alfa, pensa ela com um jeitão mais masculino, produz o glucagon, tá? A amilina, gente, ela vai ter uma função em cima do centro de saciedade. Tanto é que hoje em dia existem medicamentos que a gente chama de análogos da amilina, que são utilizados, que auxiliam muito o controle glicêmico de diabéticos, principalmente diabéticos tipo 2 que desenvolveram diabetes em função de obesidade. Então, como ela estimula o centro sacietogênico, você vai ter mais saciedade, então você vai acabar comendo menos, tá? Então, a gente tem medicamentos que são os análogos da amilina, que são utilizados, eles são até medicamentos injetáveis, que auxiliam no controle glicêmico. A amilina também, ela pode produzir quadro de diabetes, quando ela é produzida na célula beta, e por algum defeito na síntese, ela forma grumos e tende a ficar retida no tecido pancreático, formando acúmulos, que a gente chama de amiloidose. Isso não acontece só no pâncreas, acontece em outros tecidos também, tá? Pode acontecer no rim também. E essa amiloidose vai dificultar muito a secreção da insulina e pode produzir um quadro diabético, tá? Então, às vezes, o pâncreas, o diabético, ele pode sofrer esse quadro de amiloidose. Um acúmulo de amilina que foi sintetizada numa forma que ela tende a formar grumos e acúmulos. A somatostatina produzida pela célula delta, ela tem uma função inibidora do pâncreas endócrino. Então, na realidade, a somatostatina ela não é produzida só na ilhota de Langerhans, ela também tem produção no estômago e no intestino. Ela é um importante antagonista do GH, ela é importante antagonista da gastrina e, portanto, reduz a produção de suco gástrico, de ácido clorídrico, e como ela atua inibindo o GH, muitas vezes ela tem uma ação, por exemplo, ela é usada, a gente tem análogos de somatostatina também, que são usados em situações ou de tumores hipofisários, que levam à produção excessiva de GH e gigantismo, acromegalia, né, e situações de controle de produção de suco gástrico. Tá? Ela é produzida no intestino também e normalmente com ação inibitória. E o polipeptídeo pancreático, ele inibe mais o pâncreas exócrino, tá? Então ele tem uma atuação mais inibidora em cima dos ácidos pancreáticos. Bom, gente, então aqui a gente vê, ó, novamente, né, a ilhota de Langerhans, né? Aqui a gente tem um estroma vascular, tá vendo? Que tá aqui num vermelho mais vivo aqui no centro, que são os capilares sanguíneos. Então a gente vai ter, e em volta tudo ácino, né? Ducto interlobular e ácinos pancreáticos. Então a gente vai ter o seguinte, a gente tem uma particularidade com relação à circulação sanguínea na ilhota de Langerhans, que é assim, ó. Então, como a gente falou, as células beta, elas estão mais no centro, né? Que está em amarelinho aqui, ó. As células alfa em volta, as células delta pelo meiozinho aqui. Aqui ele não está ilustrando a célula PP ou F. E a gente tem aqui os vasos sanguíneos.
Essa circulação é uma circulação que a gente chama de centrífuga. Quer dizer, ela é do centro para a periferia. Então a gente tem uma arteríola chegando aqui no centro da ilhota e se ramificando em capilares, tá? Então é assim, ó. Então a gente vai ter o sangue circulando do centro para a periferia. Qual que é a importância disso, gente? Como existe um efeito direto do hormônio de uma célula na célula vizinha, a gente vai ter as células beta que secretam a insulina. Essa insulina vai cair na circulação sanguínea e via sangue ela já tem efeito em cima das células vizinhas aqui, tá? Então a insulina ela tem um efeito em cima da própria célula beta, produzindo um efeito positivo. Então ela tem um efeito autócrino, uma ação autócrina. Ela tem uma ação endócrina em cima das células vizinhas, através da circulação do sangue nos capilares. E ela tem uma ação parácrina também, porque ela vai acabar caindo nesses espaços e vai atuar diretamente nas células, tá? Através do espaço intersticial, tá? De uma célula na célula vizinha, assim, direto pelo líquido intersticial. Mas a ação dela vai ser mais endócrina. Já a ação das células alfa em direção às beta, quer dizer, o glucagon na célula beta, ele necessariamente vai ter que ter um efeito via parácrina, já que a circulação sanguínea é do centro para a periferia. Então, pelo sangue, ele não vai conseguir chegar na beta. Mas o glucagon ele tem efeito na célula beta, via intersticial. Tá ok? Então, vamos ver um pouco disso aqui, ó. Então, a insulina, então, a gente já comentou, eu falei para vocês, essas secreções, elas vão atingir o primeiro tecido fora pâncreas, extrapancreático, vai ser o fígado, porque a gente vai ter esse material caindo na veia porta hepática, né? Circulação portal. Só que antes disso, a gente vai ter essa insulina atuando na própria ilhota de Langerhans, em cima das suas células vizinhas ali, né? Então a insulina ela tem um efeito inibitório em cima dessas células alfa e células delta. Então ela vai atuar inibindo essas duas células, quer dizer, vai inibir a célula alfa em secretar o glucagon e a célula delta em secretar a somatostatina, tá? A gente tem que lembrar que como a somatostatina ela inibe o GH, a insulina normalmente estimula, tá ok? Ela faz uma estimulação, né? Já que ela estoca a glicose, então ela auxilia na questão do próprio crescimento corporal. Então a gente vai ter essa ação inibitória da insulina em cima das suas células, das vizinhas. Como a insulina ela tem a intenção de reduzir a glicemia, ela vai segurar a onda da célula alfa para não liberar o glucagon e não estragar a festa dela, aumentando a glicemia, tá? Bom, o glucagon, gente, ele já vai ter um efeito estimulatório em cima das suas vizinhas. Então, o glucagon, ele estimula a célula beta a produzir insulina. Olha que interessante, ele faz essa estimulação diretamente e ele também faz indiretamente, no ponto que ele aumenta a glicemia. A gente vai ver que a glicose é a principal molécula que estimula a célula beta a secretar, a sintetizar e a secretar a insulina, tá? O principal estímulo da célula beta é a glicose. O glucagon ele aumenta os níveis glicêmicos, quer dizer, ele aumenta a quantidade de glicose no sangue. Consequentemente, o seu efeito já produz estimulação da beta, né? O seu mecanismo, a sua ação glicêmica, hiperglicêmica, estimula a célula beta. Mas ele diretamente, ele também via receptor na célula beta, ele também produz estimulação dela na síntese da insulina, e isso equilibra, né? Não faz com que a glicemia suba tanto. Então a gente tem um equilíbrio aí, por isso que é a homeostasia. A célula delta, ele estimula também na secreção de somatostatina, e as células PP que produzem um polipeptídeo pancreático que inibe o pâncreas exócrino, tá? Então pensa o seguinte, ó, o glucagon, a gente vai ver, ele é produzido em situações de jejum, quando a gente está com o estômago vazio sem comer, né? Então a gente vai ter os níveis glicêmicos baixando, então o glucagon é liberado, ele vai atuar estimulando a quebra do glicogênio hepático, estimulando gliconeogênese, produção de glicose a partir de outras macromoléculas, e aí ele vai estimular a célula beta a produzir insulina para não permitir que esse açúcar se eleve demais no sangue, e ele também vai estimular as células PP que inibem o pâncreas exócrino, porque você está em jejum, você não tem alimento. Então você precisa do polipeptídeo pancreático que segura a onda dessa produção de suco pancreático, que não está sendo necessário nesse momento de jejum. Estão pegando a coisa? Então,
Bom, a somatostatina, ela é uma corta-onda geral, ó. Ela inibe todo mundo. Então, ela vai inibir as células alfa e as células beta, tá? Então, ela vai ter um papel inibitório em cima das duas aí. Então, ela produz inibição, redução da insulina e redução do glucagon. Já que a insulina potencializa o GH e ela também inibe GH. Enfim, você tem toda uma autorregulação, né? Uma interferindo na secreção da outra. Então, olha lá. Então, a insulina, que, ilustrando uma célula beta, né? Então, aqui é a ilhota de Langerhans, a gente vai dar um foco maior na célula beta, a célula beta liberando a insulina no sangue. E aí essa insulina vai atingir as suas células vizinhas, como a gente está falando aqui, inibindo. E também depois, quando ela passar pelo fígado, ela já vai atuar em cima do fígado, já vai sofrer, uma parte dela já é degradada de cara, sem atingir a circulação sistêmica, quer dizer, sem chegar em via cava inferior, por uma enzima chamada insulinase. Então a gente vai falar disso, que tem lá no fígado bastante, e até chegar lá nos músculos, por exemplo, e tecido adiposo, onde ela vai aumentar a captação de glicose, né? Então, a passagem da glicose por aqui leva a essa estimulação da liberação da insulina, e a insulina vai fazer com que a glicose entre nas células, tá? Então, é como se a glicose sinalizasse para a célula beta, ó, tô na área, preciso da tua ajuda, tu tem que me colocar para dentro das células do músculo esquelético, do tecido adiposo, vambora? E aí ela vai e faz esse papel, tá? Isso aqui é só uma introdução, gente, a gente vai falar muito mais da insulina, vamos entender como é que ela é produzida na célula beta, como que ela é secretada e como que ela vai atuar, né? Então são as nossas próximas videoaulas, depois mais pra frente a gente vai falar da biologia da insulina, tá ok? Então a gente fica por aqui e a gente se vê nos próximos vídeos.